Bem-vindos a mais uma aula de processo civil. Dessa vez nós vamos tratar a respeito das sentenças, que é parte das decisões judiciais. Então sabemos que nós podemos ter, enquanto decisão judicial, tanto a sentença quanto a decisão interlocutória. Sentença é um pronunciamento do juiz, onde nós podemos verificar ali no artigo 203, parágrafo 1º, e também no artigo 485 e 487, onde nós teremos as espécies de sentenças. Quando nós falamos de sentença, nós temos que pensar que se trata sim de um pronunciamento do juiz, onde vai encerrar a fase cognitiva, ou processo de conhecimento, ou encerrará o processo de execução. E quando nós falamos sobre encerrar a cognição ou encerrar a execução, nós temos que pensar que, principalmente no processo de conhecimento, nós vamos ali verificar o objeto daquela demanda. E quando nós verificamos, ou quando o juiz adentra o objeto, significa que ele vai fazer a apreciação do mérito. Por isso que nós vamos ter sentenças com apreciação do mérito e sentenças sem apreciação do mérito. A sentença sem apreciação do mérito, ela está no artigo 485 do CPC. Já a sentença com apreciação do mérito, ela está no artigo 487 do CPC. Isso vai desdobrar em situações bem peculiares, principalmente na classificação das sentenças. Quando nós temos as sentenças classificadas ali no artigo 485, nós temos as sentenças chamadas terminativas. Quando nós falamos sobre terminativas, nós temos que pensar o seguinte: essa sentença ela vai terminar aquele processo sem apreciar o mérito. Por isso que no artigo 485, o juiz não aprecia o mérito. Ele termina aquele processo, ele termina aquela demanda sem apreciar o seu objeto. E em razão disso, o artigo 486 fala que nas sentenças terminativas, o autor poderá ajuizar nova ação. E por que ele termina o processo no artigo 485? Se você verificar todos os requisitos que estão ali, todos os incisos que justificam uma sentença sem apreciação do mérito, você verificará que não existirá o elemento da ação ou então condição da ação. Portanto, vai ter um vício que vai impedir a apreciação do mérito. O professor Lippmann falava que para haver apreciação do mérito é necessário que ali, naquele processo, tenha elementos e condições da ação. Aí sim o juiz pode adentrar ao objeto daquele processo. Aí sim ele poderá fazer a análise daquele mérito, adentrar ao objeto em si, tanto pela procedência quanto pela improcedência. Então, o artigo 485 ele vai trazer as sentenças terminativas. E interessante observar algumas coisas. Quando nós falamos sobre sentenças terminativas, como eu já disse, o artigo 486 autoriza a parte autora a ajuizar nova demanda, desde que, obviamente, corrija o vício que aconteceu e motivou, obviamente, a extinção da ação sem apreciação do mérito. Isso porque a sentença terminativa faz coisa julgada meramente formal. Fazer coisa julgada formal significa que aquele processo ele se encerra, ele não pode ser reaproveitado em uma ocasião futura, quando corrigido aquele problema, o autor decidir ajuizar nova demanda. Ele pode ajuizar? Pode, porém tem que utilizar de um processo novo, tá certo? Outro detalhe interessante também das sentenças terminativas está no parágrafo 7º do artigo 485. Nas sentenças terminativas acontece um fenômeno muito interessante, que é o fenômeno do efeito regressivo da sentença, ou efeito regressivo, também chamado de efeito de retratação daquela sentença que o juiz pode fazer. O parágrafo 7º fala o seguinte: todas as sentenças que tratam o artigo 485 poderão sofrer ou poderão ser retratadas pelo juiz. Como nós vimos lá no indeferimento da inicial, lá na improcedência liminar do pedido, onde o juiz pode retratar da sua sentença no prazo de 5 dias. Isso está autorizado também ali no parágrafo 7º do artigo 485
85 do CPC. Já as sentenças definitivas são aquelas sentenças que estão no artigo 487. Aí, quando se trata da sentença definitiva, nós já teremos uma consequência, digamos, um pouco mais aprofundada, porque aí nós teremos a coisa julgada material e a coisa julgada formal. Por que nós teremos, no caso, a coisa julgada material? Porque o próprio artigo 487 fala que naquelas ocasiões o juiz ele vai apreciar o mérito. Então, quando ele aprecia o mérito, quando ele adentra o objeto da demanda, quando ele analisa, significa que aquele objeto ele vai ser resolvido, o que impede ser rediscutido novamente em um processo de conhecimento. Então, a coisa julgada material significa que, uma vez adentrado ao mérito, aquele mérito ou aquele objeto ele não pode ser não pode ser pedido novamente em uma ação posterior. E, obviamente, ao passo em que faz coisa julgada material, também fará coisa julgada formal. É inerente à coisa julgada material, à coisa julgada formal. Outros detalhes a respeito de sentença que nós temos que observar é o seguinte: a classificação das sentenças quanto aos efeitos que ela produz. Nós temos uma divergência na doutrina, onde nós temos a classificação chamada ternária e uma classificação chamada quinária. Tem parte da doutrina que classifica as sentenças quanto aos seus efeitos em condenatória, constitutiva e declaratória. Já uma classificação quinária vai acrescentar a sentença executiva, mandamental e a executiva lato sensu. E nós vamos passar sobre todos esses efeitos da sentença nesse exato momento. Quando nós tratamos de sentença declaratória, significa dizer o seguinte, que eu tenho que lembrar lá da parte inicial do CPC. O artigo 19 fala que o pedido do interessado pode se limitar à declaração de existência ou inexistência, falsidade ou autenticidade de determinada relação jurídica. Então, quando eu tenho uma sentença de efeito declaratório, significa que aquela relação jurídica ou ela é existente, ou ela é inexistente, ou aquela relação jurídica ou ela é verídica ou ela é falsa. Uma das características da sentença declaratória é que ela não se constitui como título executivo, porque constituir como título executivo é característica inerente apenas às sentenças condenatórias. A sentença declaratória, a expressão declarar significa que vai retirar uma dúvida a respeito de uma relação jurídica. É só você pensar a respeito ou sobre a ação de reconhecimento de paternidade ou declaração de união estável. Você vai tirar a dúvida se existe ou não a relação de filiação ou se existe ou não a relação de união estável naquela situação. Portanto, sentença declaratória retira uma dúvida sobre a autenticidade, sobre a falsidade, a existência ou inexistência de alguma relação jurídica. É muito comum ter ações declaratórias quando uma pessoa diz que não deve a outra. Ela não quer, às vezes, receber alguma coisa, ela só quer simplesmente falar, olha, reconheça, Estado juiz, que não existe relação crédito-débito ou de relação de credor e devedor entre o autor e a parte requerida. Portanto, declare que não existe essa relação devedor-credor nesse caso concreto. Já a sentença constitutiva significa que ela vai criar, ou ela vai modificar, ou ela vai extinguir uma relação jurídica. É só pensar também na sentença que decreta o divórcio. Ela extingue a relação jurídica, que é a relação matrimonial. A sentença constitutiva também não se torna título executivo extrajudicial. Você pode estar se perguntando,
A sentença constitutiva, ela vai carregar uma carga de declaração também, porque ao passo em que eu encerro uma relação jurídica, ou eu crio uma relação jurídica nova, ou modifico uma relação jurídica, eu também não estou fazendo, no fundo, uma declaração de reconhecer que aquilo existe, ou reconhecer que aquilo não existe? Sim. Tanto é que a doutrina é unânime em afirmar que a sentença condenatória, a sentença constitutiva, também sempre carregará como base uma declaração, mesmo que de forma não expressa ou de forma indireta. Não necessariamente o juiz vai escrever na sentença que declara que reconhece aquela relação jurídica e, portanto, vai constituir uma relação jurídica nova a partir da lei. Já a sentença condenatória significa que o juiz ele vai encerrar a fase de conhecimento e aquela sentença condenatória obrigará a parte ao ressarcimento a parte contrária de alguma coisa. Portanto, a sentença condenatória, sim, ela se transforma em título executivo, podendo ter aí o cumprimento da sentença como continuidade do processo. Então, a sentença condenatória também vai carregar uma carga declaratória? Sim, mas a sentença condenatória significa que o juiz ele vai impactar no patrimônio da parte contrária em razão da possibilidade de haver o cumprimento de sentença, execução e tudo mais. Quando se fala a respeito da classificação quinária, onde vai acrescentar a sentença com efeito mandamental e classificar a sentença com efeito executivo lato sensu, a doutrina tem uma divergência quanto ao que é uma sentença mandamental e ao que é uma sentença executiva. Quando se trata sobre sentença mandamental, significa dizer que a própria sentença ela é direcionada a uma pessoa que não é parte no processo. E aquela pessoa que é destinado àquela ordem, aquela ordem que foi dada na sentença, ela é obrigada a cumprir aquela ordem, independentemente de qualquer ação que eu digo, qualquer ato processual a ser praticado por quem foi a parte procedente naquela demanda. Então, quando se diz mandamental, é literalmente de determinar, de mandar que se cumpra alguma ordem e que não há para a parte que está recebendo essa ordem qualquer outra alternativa senão cumprir com aquela obrigação que lhe foi imposta. Geralmente, as sentenças mandamentais têm como destinatário algum órgão estatal, tem como destinatário o próprio Estado, seja de forma direta ou de forma indireta. Já a sentença classificada como executiva, lato sensu, significa dizer que a ordem dada naquela sentença também não vai depender de um outro ato a ser praticado por quem recebeu a procedência, porque a própria sentença por si só basta para determinar que a parte contrária cumpra aquela ordem, porque também não haverá alternativa para a parte contrária se não for o cumprimento da sentença, independente se a parte contrária está satisfeita ou não com o cumprimento daquela ordem. Basta pensar na reintegração de posse. Quando o autor ele recebe a procedência da reintegração de posse, a pessoa que estava na posse ela vai ter que sair, independentemente de ser mais vantajoso ou não, manter-se ou não na posse. Depois eu volto para falar mais sobre as sentenças, porque nós vamos tratar sobre os requisitos que a sentença deve conter.